Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá! Hoje a gente vai mergulhar assim, nos artigos bem instigantes do Jorge Guerra Pires, PhD, lá do blog Mente Ateísta. O material que a gente recebeu traz uma análise bem crítica da Bíblia, sabe? Isso. Questiona a eficácia das punições divinas, o status dela como livro de sabedoria. E até a relação do cristianismo com temas tipo pena de morte, políticas sociais, bastante coisa. Exato. A ideia aqui é mais apresentar os argumentos que esses textos levantam, né? Ver como conceitos bíblicos são interpretados, criticados pela lógica, pela justiça e o impacto cultural disso tudo. Uhum. Vamos passar por punição divina, viés cultural, essa tensão entre fé e razão em questões éticas, sociais. Legal. Então vamos começar por um ponto que me chamou a atenção já de cara. A crítica às punições na Bíblia, que os textos chamam de exageros de Deus. Ah, sim. O exemplo de Jeremias 19.9 é forte. Ameaça de canibalismo forçado. O argumento central ali é que essas punições extremas, elas parecem ineficazes ao longo prazo. Geram ciclos de desobediência, não uma mudança real, né? E questiona-se a proporção, a moralidade disso. E a análise sugere que esses métodos lembram um pouco, assim, condicionamento comportamental, baseado no medo, na punição. O que alguns críticos veem como humilhante, né? E até contra o livre-arbítrio. Exatamente. E levanta um paradoxo interessante nos textos. Se nem eventos como o dilúvio ou Sodoma, que seriam ações de um Deus onipotente, né? Se nem isso garantiu obediência duradoura, segundo a própria Bíblia, por que essa lógica de punição extrema continuaria sendo vista como eficaz? É um bom ponto. E falando em medidas extremas, a relação do cristianismo com a pena de morte. Nossa, é outro tema complexo que os artigos abordam. Muito. Porque, historicamente, os textos mostram os dois lados, né? Teve justificativa baseada em Gênesis 9.6, quem derrama sangue, e práticas como a da Inquisição. Sim, usando a religião para validar. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê movimentos abolicionistas inspirados por valores cristãos. Aqui no Brasil, em 1876, a postura do Papa João Paulo II, mais recente, parece uma contradição. E os artigos usam justamente essa dualidade para argumentar que a interpretação religiosa pode ser bem flexível, né? Serve para defender posições opostas. Verdade. E, em contraste, a análise aponta que os argumentos seculares, ou seja, baseados na razão, direitos humanos, na falha do sistema de justiça, esses estão ganhando força contra a pena de morte. Faz sentido. Os dados nos artigos até indicam que a abolição está mais ligada ao nível de secularização de um país Ah, interessante. do que a porcentagem de cristãos na população. Países mais seculares tendem a abolir mais. Entendi. Outro ponto forte que os artigos levantam é sobre a reputação da Bíblia como livro de sabedoria. A pergunta que fica é:
Isso vem mesmo do conteúdo ou tem um peso enorme do viés cultural? Os textos argumentam que desde cedo, né, na escola, na política, a Bíblia ganha um status especial, Sim, um tratamento diferenciado. o que pode criar o tal do viés de confirmação. A gente tende a valorizar o que confirma o que a gente já acredita. Citam até o Woody Harrelson, que vê mais como controle do que texto divino. Pois é. E para explicar como essa percepção se sustenta, os textos do Pires mencionam umas armadilhas do pensamento, né? As falácias cognitivas. Tipo quais? Bom, o cherry picking, que é basicamente você catar só os versículos que te convêm, que apoiam sua visão, e ignorar os outros. Ah, claro, a seleção conveniente. Isso, e o apelo à autoridade. Citar gente famosa que apoia a Bíblia, mas esquecer convenientemente os críticos, tipo Bertrand Russell, Saramago, sabe? Uhum, nomes de peso que questionaram. Exato. E comparam isso com, por exemplo, o estoicismo, uma filosofia que influenciou gente como Nelson Mandela, mostrando um tipo diferente de profundidade, mas filosófica, menos dogmática. Essa ideia de selecionar o que convém parece ligada a outra crítica forte nos artigos, a lógica do justo paga pelos pecadores. Sim, é uma conexão clara. A análise nos textos descreve isso como um conformismo meio preguiçoso, sabe? Uma desculpa para aceitar punições coletivas que não parecem racionais. Citam Sodoma de novo. É. E argumentam que nem a ameaça do inferno, que Jesus enfatizou, mudou assim radicalmente o comportamento humano. E aí, conectando com coisas mais atuais, essa lógica é vista nos artigos como base para políticas bem problemáticas. Como, por exemplo, A guerra às drogas é um exemplo discutido, descrita ali como um reflexo de moralismo, com consequências sociais graves, até raciais. nossa, Então, a análise do ministro Alexandre de Moraes sobre as prisões por tráfico, por exemplo. Outro caso histórico é a resistência à educação sexual ao uso de preservativo, ah, sim, lembro dessa discussão. onde, como Russell observou sobre a sífilis, né, muitas vezes se prefere que inocentes sofram para não beneficiar pecadores, entre aspas. A provocação dos artigos é: por que insistir nesses dogmas que pedem sacrifícios coletivos, em vez de buscar soluções racionais, eficientes? Bom, exploramos bastante coisa hoje, hein? Várias perspectivas críticas desses artigos do Jorge Guerra Pires sobre a Bíblia e a influência cristã. Foi denso. Passamos pela eficácia questionada das punições, a relação complexa com a pena de morte, o debate sobre a Bíblia ser sabedoria ou construção cultural. E essa crítica lógica de o justo pagar pelos pecadores. Exato. A análise que a gente viu hoje, vinda dessas fontes, ela desafia um pouco essa aceitação passiva de certas ideias, né? Convida a um exame mais racional das bases da nossa sociedade. Uhum. E fica uma reflexão final, acho, inspirada por tudo isso. Como seria uma sociedade que decidisse, assim, conscientemente, reexaminar suas bases, tentando separar o que é dogma herdado do que é princípio puramente racional, ético, o que a gente realmente escolheria manter ou descartar? Uma pergunta e tanto pra gente pensar. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, o meu podcast está aberto para possíveis convidados.